Eu sou o Marcos Ramon, sou professor de Filosofia do Instituto Federal de Brasília, e esse vídeo é uma demanda dos estudantes no sentido de ajudar eles a melhorar a forma como eles fazem pesquisa na internet. A pesquisa na internet não é um problema, é útil, é interessante, é algo que deve ser estimulado, mas o problema é como a gente faz essa pesquisa. Então a ideia aqui desse vídeo é apresentar algumas dicas de como refinar a pesquisa no Google. São coisas que talvez, algumas das dicas talvez você já conheça, mas eu imagino que a maior parte das pessoas não sabe que dá para fazer esse tipo de refinamento na pesquisa do Google. Então a ideia é apresentar, como eu disse, algumas curiosidades, algumas dicas de coisas que dá para fazer nesse processo da pesquisa usando a ferramenta Google. Então vamos lá para a primeira dica. A primeira dica é que quando você vai fazer uma pesquisa no Google, você pode usar um termo específico para excluir parte da pesquisa. Eu vou explicar melhor. Imagina que você quer fazer uma pesquisa sobre vanguardas europeias, mas você não quer fazer essa pesquisa em relação à literatura. Mas o que vai acontecer? Vou botar aqui vanguardas europeias. Então, quando eu coloco vanguardas europeias no Google, os primeiros resultados aqui, você vê o primeiro, artes e literatura, o outro do site português.com.br. Mas como eu disse, vamos dizer que eu não quero literatura. Então, nesse caso, basta você dar um espaço depois do termo que você escolheu e você coloca menos literatura. Então, quando eu boto menos literatura, ele retira da pesquisa todas as páginas que tratavam das vanguardas europeias no contexto da literatura. Você pode fazer isso para qualquer pesquisa seguindo a mesma estrutura. A segunda dica é você direcionar o Google para fazer uma pesquisa dentro de um site específico. É quando você não quer que ele pesquise na internet como um todo, mas você quer que ele faça a pesquisa dentro de um site. Tem sites que têm um sistema de pesquisa dentro do próprio site, alguns não têm, alguns não fica tão claro como isso funciona. Então a dica é fazer o seguinte, você vai digitar site, dois pontos, aí você bota o endereço, né, desse site específico que você está procurando. Vou botar aqui o site do FB. E logo depois você bota o termo que você quer pesquisar. Vou pesquisar o termo filosofia dentro do IFB. Então vou botar filosofia, dá um espaço, depois do endereço do site, bota filosofia no caso. Então pronto, ele me mostra aqui uma série de resultados de publicações que estão dentro do site do FB que trazem a palavra filosofia ou conexão com a questão da filosofia. Então essa é uma forma de você melhorar o seu sistema de pesquisa quando você quer pesquisar dentro de um site específico. Você quer fazer uma pesquisa dentro do site do Ministério da Educação sobre o tema tal. Então você vai botar site, dois pontos, o endereço do site do Ministério da Educação e depois o termo que você quer pesquisar, por exemplo. Isso serve para qualquer site. A terceira dica é uma coisa também que eu imagino que pouca gente sabe que dá para fazer no Google, que é você fazer uma conta no Google. Você pode usar o sistema de buscas para fazer uma conta qualquer. Então, por exemplo, eu vou botar aqui. Você bota uma operação matemática que você quiser e ele te dá o resultado e ele abre inclusive uma calculadora bem completa. Você pode criar, fazer outras contas, né, operações matemáticas, equações, ele resolve. Então é algo interessante você fazer. Claro que tem a calculadora do sistema no computador, mas assim, é uma coisa que dá para fazer dentro do Google. E para outras coisas, por exemplo, eu quero saber quanto é 30% de 278. Então você bota 30% de 278. E ele te mostra quanto é esse, né, o resultado disso que você está procurando. Então é uma outra dica interessante de coisas que dá para fazer no Google. A quarta dica é você fazer uma pesquisa e você vai fazer uma pesquisa sobre termos que você quer que apareçam no título da página que você está buscando. Você quer uma página ou páginas ou textos publicados que tenham essas palavras no título. Então você vai fazer o seguinte, você vai digitar in title, dois pontos e os termos de pesquisa que você quer. Vai ficar assim.
Nesse caso aqui, eu botei in title, Muro de Berlim. Então vamos ver o que acontece. Aparece só publicações que tem no título da publicação Muro de Berlim. A quinta dica é você fazer uma pesquisa sobre uma data comemorativa. Quando você bota essa data comemorativa específica na pesquisa do Google, ele te mostra em que dia essa data vai cair nesse ano específico. Então vou botar aqui, por exemplo, o Dia das Mães. Então ele te mostra aqui quando isso vai acontecer. Ele te dá até a possibilidade de você vincular o Google Now, se você usar um dispositivo móvel e tudo. Então ele te mostra a data, serve para qualquer data comemorativa. Outra coisa que dá para fazer no Google é converter automaticamente moedas e unidades de medida. Então, por exemplo, eu quero saber quanto que dá 120 libras em reais. Então eu vou colocar isso aqui. Você coloca 120 libras em reais e ele vai te mostrar quanto dá no valor de hoje. Vai servir para qualquer moeda, dólar, euro, qualquer coisa, né? E invertendo também a lógica aí, né? Se eu pedir 120 reais em libras, ele me mostra também o valor que está na cotação de hoje. A mesma coisa a gente pode fazer com medidas. Então quero saber quanto são 25 centímetros em polegadas. Então ele me dá aqui o resultado, né, quanto é 25 centímetros em polegadas. Você pode fazer conversão de qualquer tipo de medida e também conversão de moedas. A sétima dica é você fazer pesquisa de parte de um texto para encontrar o texto inteiro. Eu vou botar aqui um trecho de um texto que está na minha frente aqui, que é de um filósofo chamado Cioran, e a primeira frase desse capítulo do livro História e Utopia, de um dos capítulos, ele diz: em qualquer grande cidade onde o acaso me leva. Então deixa eu botar isso para ver se vai aparecer aqui. Então eu botei um trecho da frase do livro do Cioran e ele aparece aqui justamente o livro do Cioran, que tem essa citação. Então ele vai mostrar lugares, nesse caso aqui tem poucos resultados, mas dependendo se é uma citação mais conhecida, ele vai mostrar textos em que aparecem essa citação específica onde você está procurando, e em alguns casos vai mostrar o texto completo que tem essa citação. Uma outra coisa legal que dá para fazer na pesquisa do Google é você refinar a sua pesquisa pelo período de tempo que você quer pesquisar. Então, exemplo, eu quero fazer uma pesquisa sobre manifestações no Brasil, mas eu quero fazer uma pesquisa sobre o período de 2012 a 2014. Eu não quero resultados que falem de manifestações em 2015, por exemplo. Então você vai fazer o seguinte, você vai colocar manifestações Brasil 2012, 2014, que aí você está fechando o tempo que você quer. Então vamos fazer aqui. Manifestações 2012, 2014. Então pronto, ele me oferece resultados, vocês podem ver aqui, todos os resultados eles estão dentro do período que eu coloquei, 2012 e 2014. Se eu não botasse isso, provavelmente os primeiros resultados iam ser de manifestações de 2015, que é o que está mais recente aí. Então é uma forma de você refinar um pouco mais o resultado da sua pesquisa. A nona dica é você perguntar o que é alguma coisa para encontrar uma definição ou um conceito de forma mais objetiva. Porque se você bota só o termo que você quer, às vezes aparece uma série de resultados que não te ajudam a entender o que é aquele tema específico. Se você quer só o conceito, você coloca o que é e coloca o termo que você está pesquisando. Então vamos dizer, eu quero saber o que é algoritmo. Então eu vou colocar o que é algoritmo. Então quando eu coloco isso, ele me mostra uma definição, um conceito. E aparece depois resultados
que vão tratar também do tema, mas se eu quiser só o conceito, ele me dá de primeira esse conceito, basta botar o que é e o conceito, o termo específico que você quer extrair uma definição ou conceito. A 10ª dica é você fazer pesquisa de músicas, filmes, livros de artistas, escritores, autores específicos. Então, basta você colocar, por exemplo, no caso da música, músicas de, e o nome do artista, o nome da banda, ele te mostra uma listagem dos trabalhos desses artistas específicos, né? Então, eu vou botar aqui, por exemplo, músicas de Mutantes, da banda Mutantes. Então, vamos lá. Então ele me mostra aqui uma lista de músicas dessa banda Os Mutantes. Se eu quisesse livro, vou botar aqui livros de Jorge Luis Borges, que é um escritor argentino. Então ele me mostra aqui os livros do Borges, alguns deles. Vamos dizer que eu quero filmes do Woody Allen. Então, ele me mostra aqui a listagem de filmes do Woody Allen. Se você quer uma informação mais precisa sobre a obra desse artista, desse autor, então você, usando esse recurso, né, filmes de, músicas de, livros de, e aí o nome do artista, o nome da pessoa, você consegue extrair esse dado de forma mais objetiva. Depois dessas 10 dicas, eu vou apresentar aqui algumas curiosidades, algumas coisas que não tem muito a ver com pesquisa acadêmica, mas que são coisas legais que o Google faz também. Então, uma delas, se você quiser saber a que horas o Sol nasce, que horas o Sol se põe, então basta você botar nascer do Sol, por exemplo, nascer do Sol em Brasília. E ele te mostra aqui o horário aproximado do nascer do Sol em Brasília. A mesma coisa vale para pôr do Sol. Ele te mostra o horário aproximado e aí você pode ver isso em qualquer lugar do mundo. Uma outra curiosidade legal aqui do Google é que se você tiver nessa página de pesquisa central aqui do Google, se você não colocar nenhum termo de pesquisa e você apertar no botão Estou com sorte, você vai direto para a página de Doodles do Google. Os Doodles são aquelas animações que o Google faz em datas comemorativas ou para homenagear alguma pessoa importante. Então, eu vou apertar aqui no Estou com sorte para você ver. Então, essa aqui é a página dos Doodles, ele mostra doodles comemorativos de várias circunstâncias, né, interativos, de dias da história. E é legal, eu acho bem bacana, você pode usar no trabalho, você pode colocar no blog. Então, tem várias datas aqui específicas, então é uma coisa bacana de pesquisar e de poder utilizar. Dá para fazer a pesquisa aqui em cima dentro dos próprios Doodles. Outra coisa interessante é que dentro do Google tem alguns easter eggs, tem algumas coisas que os programadores deixaram como surpresa para as pessoas, né? Uma delas é uma referência ao jogo Star Fox do Nintendo 64. Para ver isso, basta você digitar isso que eu vou colocar aqui. E olha o que vai acontecer com o navegador. Não é nada demais, mas é divertido. Uma outra coisa interessante é um experimento em HTML5 que chama Google Gravidade, né? Mas você bota aqui Google e aí vai aparecer nesse primeiro resultado essa pesquisa, né? E esse experimento usando o próprio Chrome, né? Então olha só o que acontece com o Google. Você pode continuar mexendo nele aqui, fazendo sua pesquisa. Deixa eu botar aqui Peanuts, que são os quadrinhos do Snoopy. Então ele faz uma bagunça aí no seu navegador. Outra coisa legal é que o Google tem alguns jogos escondidos dentro do sistema de busca. Então eu vou colocar aqui Atari Breakout, por exemplo. Então, eu faço aqui, ele vai mostrar um sistema de busca, mas eu entro aqui na parte de imagens e aí eu posso começar a jogar o jogo. A última curiosidade é o fato de que você pode utilizar o Google para fazer pesquisa com imagens. Eu boto aqui em curiosidade, mas tem até um uso acadêmico interessante, porque vamos dizer que eu tenho uma imagem específica
e eu quero usar essa imagem num trabalho, numa pesquisa, mas eu não sei de quem é aquela fotografia, eu não sei quem criou aquela ilustração, então você pode usar o Google para fazer uma pesquisa utilizando a imagem. Então olha só, você vai acessar a página específica de imagens do Google, o endereço é esse aqui. Então quando você acessa o Google Imagens, você tem bem aqui essa câmera, e aqui está escrito pesquisa por imagem. Você vai clicar aqui, no meu caso eu vou enviar uma imagem, selecionar o arquivo, e eu tenho uma foto aqui, e eu não sei, você vê pelo nome aqui, não tem como saber quem é o autor, quem tirou essa fotografia, nada. Então eu vou enviar a imagem, e ele vai me dar um resultado a partir da imagem. Então olha só que interessante, ele fez uma pesquisa da imagem, a imagem que eu fiz o upload, ele me diz inclusive o nome de quem tirou a fotografia, a fotógrafa chama Cindy Sherman, me mostra o site dela, me mostra outros sites em que a fotografia está disponível, então se a foto que eu tenho for uma resolução ruim, eu consigo encontrar uma com uma resolução mais adequada para usar no trabalho, aí eu posso citar, utilizar a foto sabendo a origem dela. Então essa é a última dica, a última curiosidade que eu coloco aqui do Google para vocês. Bem, espero que você tenha gostado. A ideia do vídeo, como eu disse, é compartilhar algumas coisas que o Google pode fazer, que eu imagino que nem todo mundo sabe que o Google faz. Tem outras dicas, tem outras coisas, eu penso de repente em publicar outros vídeos nessa mesma linha. Se você gostou, peço que você deixe um comentário aí no vídeo e dê alguma sugestão de repente de outro tema que é legal de abordar. Então é isso, muito obrigado por assistir e até a próxima.